Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos de um curso em milagres. Vamos tentar entender melhor aquela batalha interna que todo mundo conhece bem, a do nosso ego contra a nossa verdadeira natureza. A gente vai ver como a culpa e o medo acabam criando uma prisão pra gente e como o amor é, na verdade, a única chave para nossa liberdade. Tudo começa com uma pergunta que, olha, pode virar o nosso jeito de pensar de cabeça para baixo. E se a culpa não for algo real, um fato concreto, mas simplesmente uma escolha? E se todo esse peso que a gente carrega fosse, na verdade, só uma perspectiva que podemos mudar a qualquer instante? Para a gente se guiar nessa jornada, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai entender a arquitetura do problema, sabe? O mundo da culpa e o ciclo do medo do ego. Depois vamos descobrir o caminho para sair disso, a perspectiva do Espírito Santo, a escolha pelo amor, a prática de encontrar a paz e, finalmente, a lembrança de quem a gente realmente é. Certo, vamos direto ao ponto. Para a gente conseguir desmontar o sistema do ego, a gente vai precisar ir na raiz, no alicerce dele. E essa base toda é construída em cima de uma única e poderosa ideia, a crença na culpa. E a principal ferramenta do ego, sua carta na manga, é a projeção. O ego tenta desesperadamente se livrar da culpa, mas como ele faz isso? Empurrando ela para fora, julgando nos outros. O problema é que, fazendo isso, a culpa não some de verdade. Ela só fica escondida na nossa consciência, alimentando o ciclo. Mas afinal, de onde vem essa culpa toda? O curso ensina que lá no fundo, bem escondido na nossa mente, existe uma crença de que nós traímos nosso verdadeiro eu. E essa ideia se torna a base oculta de todo o sistema do ego, nos fazendo acreditar que somos culpados e que por isso merecemos ser punidos. Então, com a culpa servindo de base, o ego constrói um mecanismo para se manter no poder. E é aí que entra o ciclo vicioso que nos mantém presos no medo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente sente aquela culpa interna, como é uma sensação horrível, a gente projeta em outra pessoa. Essa projeção vira ataque, julgamento, crítica. Só que ao atacar o outro, a gente está, na verdade, reforçando a crença original da nossa própria culpa. Isso nos faz sentir ainda mais culpados e, adivinha, prontos para projetar de novo. E qual o resultado disso tudo? A gente acaba vivendo num mundo particular, uma bolha de ilusão. Em vez de interagir com as pessoas de verdade na nossa frente, a gente fica reagindo a fantasmas do nosso passado. Isso nos impede de viver e de se conectar com o que está acontecendo agora. Ok, a gente já entendeu como a prisão funciona, mas a boa notícia é que existe uma chave, uma saída. O curso não nos deixa no beco sem saída. Ele apresenta uma voz alternativa, um guia interno que ele chama de Espírito Santo, que está para sempre pronto para nos mostrar uma outra realidade. Olha que diferença de perspectiva sobre o tempo. Para o ego, o tempo é uma corrente que arrasta o passado para o futuro para garantir que a gente nunca mude. Já para o Espírito Santo, o tempo é uma ferramenta de cura. Ele usa o momento presente para nos libertar das amarras do passado e, com isso, abrir um futuro totalmente novo. O ponto central aqui é a função do Espírito Santo, que o curso chama de expiação. Mas olha, esquece qualquer ideia de punição ou sacrifício. Pensa na expiação como um grande Ctrl+Z, aquele que elimina o passado para a nossa crença de culpa. É a correção daquele erro original e que desmonta todo o alicerce do ego. Agora vamos simplificar as coisas. O curso diz que, no fim das contas, por trás de todas as nossas emoções complicadas, existe apenas uma escolha fundamental, um dilema entre duas forças primordiais. E aqui está o grande conflito. De um lado, o medo que vem do ego. Ele nos faz enxergar a separação e sempre nos leva ao ataque. Do outro lado, o amor que vem de Deus. Ele nos faz ver a unidade em tudo e sempre leva à paz. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é, no fundo, uma expressão dessas duas emoções. E aqui vem uma das ideias mais impactantes do curso. A gente acha que tem medo da dor, do ataque, mas na verdade o nosso medo mais profundo é do amor, é da redenção. E por quê? Porque a redenção total significaria o ego, o fim do ego, né? O fim daquela identidade separada que a gente se apegou tanto e acredita ser. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente traz isso para o nosso dia a dia? O caminho para a liberdade não está só nos livros, ela está na forma como a gente aplica esses princípios agora mesmo, no momento presente. A prática é sobre soltar os julgamentos do passado, é
olhar para uma pessoa e não ver toda a história que a gente criou sobre ela, mas sim a pessoa que está ali agora. O curso chama isso de milagre, oferecer a alguém um novo começo na nossa mente livre do passado. E esse princípio é a chave de tudo. A paz que se oferece é a paz que se sente. A cura que você estende a alguém, na verdade, cura a si mesmo. Não é que se dá hoje para receber amanhã, é instantâneo. É um único movimento na mente, o exato momento e instante que se dá, se recebe. E tudo isso nos leva ao propósito final de todo esse processo, que não é se tornar algo novo, mas simplesmente lembrar que a gente sempre foi. E o mais interessante é que essa correção não exige uma luta cansativa, exige apenas a nossa boa vontade de permitir que a verdade entre. A ideia é que a própria verdade tem o poder de dissolver todas as ilusões, sem nenhum esforço da nossa mente, a não ser, ou da nossa parte, a não ser a nossa aceitação. E essa é a verdade final para a qual o curso inteiro aponta. É a declaração da nossa verdadeira identidade, pura, santa, completamente intocada pelo mundo de culpa e de ego e do medo do ego. Nossa natureza real é divina, imutável, está internamente em paz. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a nossa identidade real e a de todo mundo já é perfeita, eterna e amada, o que de verdade existe para temer? Nessa pergunta pode dar a chave para desfazer todo o jogo do ego.